Começa agora na Mundial. Programa Música e Mensagem. O som que eleva a alma. Com Victor Rebelo. Olhe pra mim, preste atenção. Vou lhe contar uma história de amor. Boa tarde, amigos ouvintes. Estamos começando mais um programa. Hoje não teremos música na abertura. Vamos aproveitar ao máximo os nossos minutos de programa, porque eu tenho bastante informação para passar para vocês. Gente, eu sei que tem muita gente que ouve aqui a Mundial de várias religiões, várias doutrinas, ou de nenhuma religião, mas respeita todas. Muitos não sabem direito o que é Umbanda, então eu quero falar um pouquinho de forma bem básica. Vou tentar fazer um apanhado geral, ok? Vou resumir bem aqui. Vamos lá, de improviso, eu não preparei, mas como eu conheço bem o tema, olha, deixa eu tentar partir do zero aí. Sem me aprofundar, mas pegando para quem realmente é bem leigo no assunto. Olha, a Umbanda ela é uma religião. Então, se ela é uma religião, ela não faz o mal. Eu conheço uma pessoa que foi num centro de Umbanda e fez macumba para me prejudicar. Olha, você me desculpe, mas ela não foi num centro de Umbanda fazer macumba. Primeiro, macumba é o nome de um instrumento de percussão, ok? Com o tempo, macumba se tornou sinônimo dos rituais cariocas que existiam, né, nas décadas passadas. Depois, macumba virou sinônimo de magia negra e sinônimo de Umbanda. Umbanda não faz o mal. Umbanda não faz amarração para o amor. Sabe aquele tipo de propaganda que você vê colada no poste? Amarração, traga o seu namorado depois de 7 dias. Ou amarração para dinheiro, sucesso, prosperidade, sei lá o que mais. Olha, tudo bem. Só que assim, isso não é Umbanda. A pessoa até pode ser umbandista. Mas há um consenso, ok? Há um consenso entre os umbandistas, de que, 1. Umbanda é uma religião. 2. Umbanda, se é religião, não faz o mal. 3. Se ela não faz o mal, ela não vai fazer macumba para ninguém, não vai fazer magia negra, não vai fazer amarração para segurar namorado que não quer mais namorar com você. Ok? Portanto, isso é um consenso. Existem outros consensos dentro do movimento umbandista hoje. Se não é uma unanimidade, pelo menos reflete hoje, eu diria que quase que 90% do movimento umbandista. O quê? A questão do sacrifício de animais. Então, hoje é um consenso, pelo menos da grande maioria dos umbandistas, tá? De que a Umbanda não pratica em seus rituais o sacrifício de animais, ok? Eu não vou entrar aqui em detalhes do porquê existe esse tipo de ritual. Também já vou dizer claramente que isso não é sinônimo necessariamente de magia negra. Quem realiza sacrifício de animais, geralmente é no candomblé. E tem uma proposta, tem um propósito por trás disso. No candomblé, o propósito também é fazer o bem, porque o candomblé é uma religião, ok? Mas eu sou contra. Tudo bem, eu também não gosto disso. Mas se você vai num açougue e compra carne no açougue e come carne, você não pode criticar quem usa carne de animal para um ritual religioso, porque você vai num açougue e come carne. Quer dizer, o animal morrer de forma violenta e brutal num matadouro para você poder comer a carne dele, fazer um bife, tudo bem. Mas um ritual que utilize o animal e que aquela comida é distribuída para a comunidade gratuitamente e que aquilo é feito de forma com orações, preces, enfim, tem todo um processo por trás. Aí não pode. Então assim, na Umbanda não se pratica o ritual de sacrifício de animais, isso é um consenso. Quem pratica é o candomblé. Mas nós precisamos respeitar. Principalmente se você come carne. Então você não tem direito nenhum de criticar o pessoal do candomblé que faz isso.
Não tem direito. Você pode não gostar, como eu também não gosto desse tipo de ritual. Mas tem que respeitar, ok? Você não gostar é uma coisa, mas a liberdade de expressão é outra. Ah, mas tá matando. Tá, então vamos fechar todos os açougues aí, que também tá matando animal, os matadouros. Bom, eu não vou entrar nesse assunto, senão a gente vai perder nosso tempo com esse tópico aí, não é meu objetivo, tá? Mas eu só quero dizer, então, que a Umbanda é uma religião, e por ser uma religião, ela não faz o mal. Há um consenso de que não se pratica ritual de animais. Os rituais utilizam-se flores, frutas, ok? Velas. São as ferramentas, são os elementos da natureza, no caso de flores e frutas, no qual as entidades vão tirar a energia, o fluido vital desses elementos da natureza para um trabalho de cura, por exemplo. Tá? Muito bem. No Brasil, nós tínhamos e temos ainda hoje um caldeirão cultural de religiões e rituais. Principalmente no Nordeste do Brasil, principalmente na região do Amazonas. Pensa o seguinte, nós tínhamos aqui no Brasil todo um caldeirão de ritualísticas variadas, diversas, de diferentes tribos indígenas, ok? Ou seja, os rituais, assim como a cultura dos índios e o próprio idioma, não era o mesmo. Nós temos, quando a gente fala em índios do Brasil, a gente está falando de um universo muito heterogêneo, muito heterogêneo. Inclusive o aspecto ritualístico, religioso, tá? Soma-se a esse universo extremamente diversificado de culturas e rituais, soma-se a isso toda a cultura diversificada religiosa dos negros que vieram da África no processo de escravidão. Então, nós temos todos aqueles negros que vieram para cá, de diferentes etnias, diferentes nações africanas, muito variadas, com vários rituais específicos, que chegaram no Brasil e, conforme esses negros iam fugindo para os quilombos, começou a haver o quê? O entrecruzamento cultural entre a espiritualidade indígena com a espiritualidade africana, ok? Vamos somar a esse processo mais o quê? A cultura europeia que chegou aqui no Brasil nesse período. Que foi qual? Foi a cultura católica, a religiosidade católica. Os portugueses que vieram para cá eram católicos, não eram protestantes. Tá bom? Então, diferente, por exemplo, do processo que se deu nos Estados Unidos. Foi outro processo. Lá o processo foi liderado pelo movimento protestante, também maçônico, mas protestante. Tá? Aqui não, aqui nós temos um movimento católico. Então você tem aquela cultura dos santos da igreja. Então olha só, a gente está misturando num caldeirão de culturas e ritualísticas, elementos indígenas, africanos e católicos. Então a gente começa a ter pelo Brasil toda essa diversidade. Só que o que acontece? Muitos desses rituais que ocorriam pelo Brasil, eles acabaram focando em magia negra. Ou seja, rituais para fazer o mal. Por quê? Os índios e os negros, eles eram perseguidos pelos colonizadores portugueses. Então, quando eles tinham a liberdade no quilombo, eles faziam muitos rituais com o objetivo de prejudicar os brancos, os europeus que os perseguiam. E a gente sabe, quem é materialista acha que não, mas nós que somos espiritualistas, principalmente nós que temos aquela sensibilidade e aqueles que estudam o espiritismo, sabe que quando você faz um ritual de magia negra, você não apenas está direcionando pela força de vontade da tua intenção, a tua energia para aquela pessoa, no intuito de desequilibrar aquela pessoa, como você também está direcionando obsessores para aquela pessoa. É todo um processo de obsessão. Então, diante de toda essa deturpação, surgiu uma necessidade de dar um direcionamento para todo esse caldeirão cultural de rituais que existia no Brasil e que estava muito se deturpando.
esse direcionamento, ele começa a surgir com a corrente astral, a corrente espiritual chamada de Umbanda. Então a gente começa a ter, em algumas manifestações ritualísticas, a presença já de entidades ligadas a essa corrente astral de Umbanda, se manifestando como caboclos, pretos velhos, crianças, exus, ok? Basicamente assim. Muito bem. Somando-se a isso, nós temos um outro elemento cultural, que é o espiritismo, codificado por Allan Kardec. Então, o espiritismo também entra nesse caldeirão cultural, tá? E aí o que acontece? Os centros espíritas ainda têm um certo preconceito com as entidades que se manifestam como caboclos e pretos velhos e exus. Mas, por volta de 1900, 1800 e pouco, o preconceito era muito maior. Porque o paradigma, o modelo de civilização desenvolvida era o modelo europeu. Tudo aquilo que não seguisse os moldes da cultura europeia era visto como inferior. Ok? Então, havia um preconceito incrível quando um espírito se manifestava num centro espírita na forma de um negro africano que tinha sido escravo na última encarnação, na forma de um indígena. Havia um preconceito, os espíritas já queriam doutrinar. Sem querer ouvir o ensinamento, a beleza da bondade, da pureza, da sabedoria desses espíritos. Já queriam doutrinar. Então surge, por volta do início, né, do século XX, em 1908, nós temos então a anunciação da Umbanda, com o médium Zélio Fernandino de Moraes, um jovem que na época tinha 17 anos. Ele, então, eu não vou contar em detalhes essa história, porque a gente não vai ter tempo, ok? Mas, resumidamente, ele dá passagem em um centro espírita, ele foi levado em tratamento em um centro espírita em Niterói, e lá ele dá passagem ao caboclo das 7 encruzilhadas, que já foi inclusive um padre numa outra encarnação, um grande mártir do cristianismo. E esse caboclo, ele então faz a anunciação da Umbanda, um movimento onde espíritos de negros e índios teriam liberdade para se manifestar, liberdade para trazer seus ensinamentos e fazer a caridade, fazer o bem por meio de seus médiuns. E aí então surge a Umbanda. No dia seguinte, nós temos o primeiro ritual oficialmente sendo como ritual de Umbanda, na casa do menino Zélio Fernandino de Moraes. Outro dia eu conto para vocês em detalhes, ok? Outro dia eu conto. Muito bem. Então a Umbanda, ela surge dentro dessa miscigenação de cultura. Por isso, hoje, você vai num centro de Umbanda, você vê aquele centro de Umbanda com imagens católicas de santos, onde há uma miscigenação, um sincretismo, onde Ogum, que é considerado como um dos 7 orixás na Umbanda, Ogum é sincretizado como sendo São Jorge. Mas, na verdade, o conceito de orixá não tem nada a ver com santo. Não tem nada a ver. Santo foi uma pessoa que viveu aqui na Terra. Um orixá seria uma consciência muito mais evoluída que nunca encarnou. São consciências que apenas direcionam, expandem suas vibrações, sua energia. Ok? Eu não vou também entrar em detalhes sobre os orixás, porque a gente não vai ter tempo hoje. Hoje é só mesmo esse apanhado, essa introdução ao conceito de Umbanda. No mês que vem, em outubro, a gente pode fazer uma série de programas sobre Umbanda para vocês entenderem um pouco mais. Eu já fiz várias vezes séries aqui de Umbanda na Rádio Mundial, inclusive no nosso site, lá no site rcespiritismo.com.br, nós temos a seção de acervo multimídia, e eu tenho mais de 400 programas meus aqui gravados lá. Vocês podem ouvir lá as gravações de programas que eu falei sobre Umbanda, tá bom? Mas em outubro nós vamos fazer uma série de programas a partir da segunda quinzena sobre Umbanda.
Mas orixá não tem nada a ver com santo. E a gente pode entender também os orixás como energias. Energias que sustentam o universo. Tá? Não apenas como consciências que expandem essas energias, mas como as próprias energias que dão sustentação e existência ao universo. A gente vai falar mais sobre isso futuramente. Nem que seja uma breve introdução, tá? Depois eu posso até fazer um curso lá no nosso núcleo sobre introdução à Umbanda, para a gente entrar mais em detalhes. Lembrando que o nosso núcleo não é umbandista. Então, é um núcleo cultural, né, de espiritualidade, mas eu posso falar sim sobre Umbanda, espiritismo. A gente tinha aula de yoga lá no nosso espaço. Lá a gente está aberto a tudo que é conhecimento e espiritualidade. E arte também. Então, orixá não é exatamente santo. Tá? Orixás são potências, consciências evoluidíssimas que emanam suas vibrações pelo universo. Então a Umbanda, ela reconhece basicamente 7 orixás, mas dependendo da linha que aquele centro de Umbanda segue, vai ter mais do que 7 orixás. Tá? Nós temos Ogum, Oxóssi, Xangô, Iori, que é a linha das crianças, Iorimá, que é a linha de Abaluaê, a linha de Oxalá, ou de Orixalá, a linha de Iemanjá. São os 7 orixás principais. E aí nós temos também aqueles centros que também trabalham com a energia de Yansan, e por aí vai. Deixa eu agora falar um pouquinho das entidades nesses últimos minutinhos, só para não ficar faltando essa questão. As entidades na Umbanda, elas se manifestam basicamente por meio de formas arquetípicas. Então, por exemplo, você tem aqueles espíritos que se manifestam como crianças. Veja bem, nós estamos entrando aqui na época de Cosme e Damião, né? Os espíritos que se manifestam como crianças não são criancinhas que acabaram de morrer. Gente, uma criancinha que acabou de morrer, ela não tem preparo espiritual para dar uma consulta. Não tem maturidade para dar uma consulta. E nem são elementais. São espíritos que plasmam sua forma como sendo de crianças e trabalham o quê? A pureza, a alegria, o renascimento. É isso o arquétipo deles. Nós temos os caboclos, os indígenas, e nem todo espírito que se manifesta na linha dos caboclos necessariamente foi índio nas últimas encarnações. Ele pode ter sido um guerreiro, por exemplo, mas ele trabalha o quê? A fortaleza moral, a coragem, a disciplina, a honra, no bom sentido, né? Nós temos então os pretos velhos, que são os pais velhos que trabalham a humildade, a sabedoria. E temos os Exus, que são os policiais que supervisionam todo o processo de proteção dos centros de Umbanda e realizam a lei do karma. São os policiais do astral, se a gente quiser resumir numa palavra. Mas o Exu é muito mais do que isso. Muito mais. Não tem nem comparação em termos de trabalho que eles desenvolvem. Gente, nosso programa esgotou o horário. Já vamos encerrar o programa. Eu acho que eu vou ter que continuar falando mais sobre isso mesmo. Então, acompanhe nossos programas. Na segunda quinzena de outubro eu vou fazer uma série, então tá decidido, para a gente poder detalhar mais sobre o tema Umbanda. E espero encontrar vocês amanhã no seminário. Ligue, a partir do meio-dia começa o seminário, vai até às 20 horas. Liga no número que eu dei e pega mais informações. Fiquem na paz e até sábado que vem com mais um programa Música e Mensagem. Você ouviu na Mundial. Programa Música e Mensagem. O som que eleva a alma. Com Victor Rebelo. Olhe pra mim, preste atenção. Vou lhe contar